Estamos começando então mais uma edição do nosso podcast Tempos Católico e aqui excepcionalmente hoje com a grande satisfação da gente estar recebendo a irmã Rita para essa nossa roda de conversa online digital aqui. Irmã Rita aqui com a gente hoje. Vamos falar, a gente está inclusive falando sobre vocações nesse a gente pode dizer mês vocacional, né, Gleison? Mês Mês vocacional. Mês das vocacional, vocações. mês das vocações. Recebemos já Padre Diogo, recebemos na semana passada Aureliano o e Séfora, Aureliano e Séfora, nossos amigos aí que são então da vocação matrimonial. matrimonial. E hoje a gente recebe aí uma pessoa, uma irmã de uma vocação muito linda, que é a vida consagrada. E aqui, o pessoal já conhece a gente, o trio de costume, eu, Ângelo e Gleison. Sem perder tempo, seja bem-vindo, meu amigo Ângelo, ao nosso podcast. Boa noite. Quero agradecer a irmã Rita, né, que ela está de férias, mas mesmo assim arranjou um tempinho para poder nos dar uma explicação sobre a vida sacerdotal e aquecer os corações das meninas que querem ser consagradas e permanecer, ser freira, né? A gente sabe que tem muitos que querem, né? Mas tem uma pessoa que possa explicar o que é uma vocação religiosa. Não tem ninguém melhor do que a nossa irmã Rita, né? Só isso, obrigado. Beleza, Gleison? Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. Estamos aqui, né, nesse mês das vocações, para falar sobre essa vocação muito especial, né, a vocação da religiosa, do consagrado, né, e dessas pessoas que dedicam sua vida, né, inteiramente a Cristo nas suas diversas formas de espiritualidade, né, como a gente tem carmelitas, beneditinos, no caso a irmã é da comunidade Boa Semente, né, é isso? Assim. Então, toda essa espiritualidade que enriquece a nossa igreja, né? Todos esses carismas, né? Todas essas famílias espirituais que nós temos aqui, né? Na nossa igreja católica. Beleza, show de bola. Irmã Rita, falta só a senhora então fazer a apresentação pra gente. Eu sou a irmã Rita, né? Boa noite a todos. Eu sou a irmã Rita, sou natural de Pedra Branca, né? Sou da Boa Semente, da comunidade Mariana Boa Semente. E nós estamos, né, no mês vocacional, né? Não tem como, neste mês, não falar sobre ações, né? Que é um dom, que é um chamado de Deus para a igreja, né? Como um todo. Né? Então, você que está aí nos acompanhando, que ainda tem dúvidas sobre qual a sua vocação, você pode perceber, né, que nós tivemos um sacerdote, agora uma religiosa, acredito que teve uma família, né? Então, você vai descobrindo isso e acompanhando, né, esse nosso momento tão divertido, mas também que vai nos auxiliar, né, sobre a vocação da qual Deus chama, da qual Deus convoca, né? Então, boa noite a todos. Boa noite, irmãozinho. Queria saber da senhora, nesse momento, contar pra gente como foi que surgiu isso no coração da senhora e como um mês vocacional como esse que a gente está vendo em agosto pode então aí, trazer a flor da pele mais as vocações das pessoas, irmã. Bom, muitas pessoas pensam, né, que a gente já cresce assim, né, vestida de branco ou vestida de marrom, que já foi desse jeito aqui e já foi ser freira muito cedinho. Claro que no meu caso eu fui freira muito cedo, né? Essa decisão, essa escolha, né, foi muito cedo. Mas tem pessoas que tardam um pouco mais a descobrir qual a sua vocação. Né? E acredito que muitos jovens nos acompanham, né? E tem essas dúvidas, né, que é natural, né? É para onde eu vou, como vou, né? Qual a minha vocação, qual a minha profissão, o que eu devo fazer. Então, no decorrer do tempo, a gente vai descobrindo isso. E não só no mês vocacional, né, que a gente deve procurar descobrir a nossa vocação,
mas todos os dias da nossa vida é preciso fazer essa descoberta. Então, a gente já não nasce já freirinha, né, assim, toda de branco. A gente nasce, cresce, né? Claro que a vocação ela é colocada no nosso coração desde antes de nascermos, já está ali. Deus no seu projeto maravilhoso, né? Na sua criação, porque nós somos criação de Deus, coloca no coração daquela pessoa um desejo, um anseio, né? Uma vocação, um dom para a igreja, que no decorrer do tempo você vai descobrindo, né? Você vai fazendo todo esse processo de descobrir-se, né? De ver aquilo que lhe atrai, que lhe chama a atenção. Né? Então, Deus, na sua sabedoria, né, com o seu amor, coloca dentro do coração humano a vocação, que, como eu disse, precisa ser descoberta no decorrer do tempo. Né, precisa ser amadurecida, precisa ser também aceita, né? A vocação ela precisa ser aceita, porque é um dom, é um chamado de Deus, mas que cada pessoa precisa ter uma resposta, dar uma resposta a Deus. Imagina, você participou de quando despertar para Deus lhe chamar inteiramente a essa comunidade e se consagrar? Bom, com mais ou menos 13 anos, eu fiz uma experiência, né, com outras irmãs. Passei mais ou menos um mês, né, e dentro lá da casa das irmãs eu não me percebi, né, assim, é muito bonita a vocação das irmãs, dessas outras irmãs, desta outra congregação, muito bonita, né, me saltava aos olhos, mas é como se eu não pertencesse àquele lugar, àquele estilo de vida, àquela vocação. E aí eu saí, né? E aí vamos agora para um outro projeto, né? Nós nascemos, né? Deus nos fez por amor, né? E como eu disse, no decorrer do tempo a gente vai descobrindo. E aí, como eu não me encontrei lá, eu acreditei que não era a minha vocação. Então, vamos partir para o matrimônio, né? Vamos descobrir mais a fundo esse sacramento tão bonito, né, que é o matrimônio. E aí eu fui vivendo isso, né, essa expectativa de casar, de ter filhos. Só que aí quando eu encontrei as irmãs, né, algo nelas me atraiu bem mais forte. Não era só o hábito, mas eu tinha a curiosidade de conhecer como elas viviam, de saber como eram os horários delas, o que elas rezavam, né? Então, eu me deparei com a realidade de um atrair-se, né? E aí, eu falei com as irmãs, né? Falei com uma das irmãs que era responsável pela formação de novas jovens. E aí ela disse, olha, você pode entrar na comunidade, né? Porque na minha época a gente entrava primeiro na Boa Semente como leigo normal, para dentro fazer todo um processo de caminho vocacional. E aí eu entrei na Boa Semente, fiz um ano, né, de experiência como leiga normal. Não me senti atraída, mas ao mesmo tempo tinha dúvidas se era realmente isso. Por mais que tivesse um desejo, um anseio de saber como era que as irmãs viviam, mas eu tinha ainda esse medo. E aí eu andando na comunidade, e aí fui percebendo que realmente era isso, né? Era esta vocação, uma vida religiosa que Deus havia colocado no meu coração, para que aqui dentro da comunidade, já encontrando o meu lugar, né? Encontrei o meu lugar, eu pudesse viver aquilo que o Senhor tinha para mim, tem para mim, a missão que Ele me confiou. Então, é um processo, né, de descobertas e de deixar-se Deus também fazer essa lapidação na nossa vida. É Deus que nos escolhe, mas também
que eu dei um sim, né, a um chamado, ele vai fazendo todo o seu projeto, né, na minha vida e também na vida daqueles que estão ao meu redor, à minha volta. Irmãzinha, como foi a parte dos pais, dos parentes, você deixar. Porque a gente vê que a sociedade hoje quer que a filha case, o filho case, e tem aquela vida eh, moderna, ganhando muito dinheiro, uma casa boa, carro e tudo mais. A maioria, né? Como foi a recepção do seu pai, da sua mãe, essa decisão de ser da vida religiosa, já que Deus chamou você para dar nessa comunidade tão querida que eu gosto dela? Bom, eu entrei, né, na comunidade com 15 anos, né, como eu disse, eu fiz um processo de descoberta, né, na verdade, aperfeiçoamento daquele chamado que Deus havia me feito a mim, né, e de poder dar uma resposta concreta. Então, com 17 anos, né, eu conversei com os meus pais, disse desse desejo, e eles me apoiaram em tudo, né? Meus irmãos, né, alguns tios, não apoiaram, né? E ainda hoje, depois de tanto tempo, ainda tenho uma certa dificuldade de aceitar essa realidade na minha vida. Mas eu sempre penso, se os meus pais aceitaram e apoiam nessa decisão, esse desejo que brotou do meu coração, porque também é desejo de Deus, eu estou realizada. Não importa se a sociedade não acolhe, se os meus, né, o restante da minha família não acolhe, se os meus pais acolhem e rezam por mim, porque eles rezam pela minha perseverança, eles rezam para que eu chegue até o final da minha vida como religiosa, e que também é um desejo pessoal, né, isso de perseverar até o fim. Então, o resto, eu não me preocupo, né, como Santa Teresa disse, né, Teresa dos Andes, eu sou aquilo que sou diante de Deus, e o que importa as criaturas? O que as pessoas pensam, deixam de pensar, porque a gente sabe que há muitos olhares sobre nós, né? E poderia ter casado, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não, Deus quis isso para mim, eu tenho consciência disso, daquilo que Deus quis, daquilo que Deus quer. Então, o resto, assim, não me abala. As opiniões, às vezes as perguntas que surgem para a gente, né? Se foi uma decepção amorosa, ou se foi obrigado pelos pais e etc. Isso não causa tanto pânico ou tanta dúvida daquilo que Deus tem para mim, né? Da escolha que Deus fez para mim, né? Irmã, É isso. tenho uma pergunta para a senhora aqui. Sim, é uma pergunta bem rápida, Ogles. É o seguinte, eu queria saber da senhora, a senhora falou desses tempos modernos. Eu queria saber quais são os maiores desafios que a senhora enfrenta hoje, nesses tempos modernos, em ter uma vida tão bonita, tão devota, em uma vida consagrada assim à oração, irmã. Pronto. Eu acho que o problema maior é a não aceitação das pessoas pela escolha que nós fizemos, né? Eu estou aqui com o catecismo da Igreja Católica e tem uma parte aqui dos sacramentos que fala do matrimônio, mas que fala da virgindade por causa do reino de Deus, né? Então, no nosso caso, Deus nos tirou de uma família, por isso que a família é tão importante, porque dela nascem sacerdotes, nascem religiosas, nascem casais santos. E aqui fala, né, que a virgindade, né, essa escolha pelo reino dos céus, é um desdobramento da graça batismal, um poderoso sinal do vínculo com Cristo e da ardente expectativa de seu regresso. Que a nossa vocação é um sinal que nos lembra
que nos lembra que todos irão viver aquilo que nós vivemos hoje, na eternidade. Então, nós somos um sinal daquilo que todos irão viver na eternidade. E a sociedade, ela não entende isso. Ela acha que é sempre uma fuga, uma tristeza, que a gente é triste, que a gente é abatido, que a gente é sofrido. As coitadinhas, as bichas, nada disso. Gente, a vocação religiosa, ela é bela, mesmo diante das suas dificuldades, né? Mesmo diante das suas contrariedades. Porque se você for ver, todas as vocações, ou até mesmo que ainda não tem uma vocação definida, não é casado, ainda é solteiro, que não tem ainda não tem uma vocação definida, você vai passar por diversas dificuldades, né? Por problemas de saúde, a sua família alguém vai adoecer, a sua família alguém vai morrer. Entende? Então, é um contexto que as pessoas, que nós somos muito, muito pobre, que a bichinha, coitadinha, nunca viveu nada. Não, nós vivemos aquilo que a graça de Deus nos permite, né? Então, hoje a sociedade, ela nos olha, nos olham com um olhar diferente pela nossa escolha, que um dia vai ser a de todos na eternidade. E às vezes é até constrangedor, às vezes estar em algum lugar, fazer determinadas coisas, porque as pessoas olham como se a gente fosse assim uma coisa fora do mundo, alguém fora dessa humanidade, né? Por exemplo, fazer uma caminhada em um local público. Meu Deus, as pessoas olham, parece que a gente está fora do mundo. Não, nós estamos dentro do mundo, não somos do mundo, estamos dentro dele, para fazer a diferença, para viver a vocação da qual Deus nos chama. Né? Por que seria diferente a gente estar num supermercado, ou numa lanchonete, ou assistindo um bom filme, né, claro, ou estando juntas lendo algum livro, ou fazendo até mesmo uma caminhada, mas para a sociedade é super estranho, né? É dizer assim, meu Deus, esse povo deveria estar fazendo alguma coisa, não está aí, né? Mas é como eu disse, né? Não nos constrange ou nos deixa abatidas pelo fato desses olhares e às vezes dessa não aceitação. Porque quando a gente aceita... Seria um certo até preconceito, discriminação, assim, de forma meio velada, assim, meio que escondida, não tão transparente, mas que se torna, né, de certa forma, um preconceito, né? Mas, irmão, agora uma curiosidade, a senhora falou que aos 15 anos começou a sua caminhada, é isso? Sim. Qual a idade da senhora? Desculpa a indiscrição. Idade, né, para morar com as irmãs com 17. Eu já entrou na vida religiosa aos 17. Faça aí as contas. Eu entrei com 17, tenho 11 anos de religiosa. E aí, tenho 35. 35. Tenho 11 anos de religiosa. E é muito interessante porque quando a senhora fala de como os religiosos são inseridos no mundo e como o mundo os vê, né? Assim, o mundo que eu digo, a sociedade em geral, né? A gente sempre fica, assim, o pessoal realmente tem muito essa coisa de, coitadinho. E às vezes o Papa Francisco falava numa homilia dele aqui, há uns 2 meses atrás, essa questão da alegria, que o religioso, né, ele exortava para que fossem alegres, para que fossem, né, tornasse a fé viva, né, ele chamava a atenção para que o religioso não caísse na amargura, né, que às vezes... E a gente percebe assim a sua alegria no que a senhora fala, na sua realização, quer dizer, uma mulher de 35 anos, a senhora não constitui uma família, vamos dizer assim, homem, marido, filho, né? Não constitui, mas a senhora tem a alegria, a realização da senhora estar inserida numa família maior, nessa família espiritual que a senhora participa, né? Que a própria igreja fala, né? E a gente for olhar ao longo da história da humanidade, mesmo, né, sem falar assim dos religiosos,
mas a gente encontra pessoas que se dedicaram a sua vida além desse padrão, não só do religioso, mas também às vezes um cientista que se não constitui família, mas que através de ensinar, né, de pesquisar, dedicou sua vida vamos dizer assim, a outro norte, que não fosse essa coisa mais comum de pai, filho, família, trabalhar, só trabalhar, né, essa sociedade normal, comum, e que também se encontrou realizações, né? Quer dizer, é porque hoje muito na mentalidade do povo está muito essa coisa da sexualidade, né, de festa, de da convivência conjugal, né, da sexualidade, assim, do mundo, assim, e aí quando você encontra a pessoa que ela não tem nada disso, que a fonte é a necessidade, é a alegria, né, e por que ela é tão alegre, né? Aí o pessoal, que alegria é essa? Então, eu acho que é o grande testemunho, assim, acho, do evangélico, do religioso, assim, de testemunhar o evangelho de Cristo, é esse, é você carregar essa alegria, estar inserido no mundo, né, e não participar das coisas do mundo, vamos dizer assim, das coisas que não devem, né? Que deve, tudo bem, né? Como a senhora disse, caminhar, assistir um bom filme. Isso é de quem está no mundo, né? Assim, inserido no mundo. Mas, ao mesmo tempo, fazer coisas boas e manter o seu carisma, a sua característica cristã, de obedecer ao evangelho na íntegra, né? Sim. Você falou um detalhe muito importante, né? A questão da maternidade. Todas as religiosas, elas são mulheres, né? E foram criadas por Deus para também serem maternas, mães, né? E não é porque eu sou religiosa que eu não tenho essa maternidade dentro de mim, né? Eu tenho essa maternidade de uma forma natural, porque o Criador fez assim. E quando diz assim, não temos filhos biológicos e tudo mais, mas nós temos filhos que Deus nos deu para cuidarmos. Pessoas que nós vamos conhecendo ao longo do tempo que se tornam filhos, né? E que estão nos nossos corações, né? Nós precisamos rezar por essas pessoas, nós precisamos fazer com que elas cheguem ao conhecimento de Deus. Então, também nós somos mães espirituais, de pessoas que estão próximas a nós e que às vezes precisa de um conselho, às vezes precisa de um puxão de orelha, às vezes precisa de um direcionamento. Então, não é porque a gente é religiosa que a gente deixou de ser mulher e nem menos deixamos de ser materna. Somos maternas porque é da mulher ser materna, então nós também somos maternas. Se uma religiosa diz que não nasceu, não tem esse dom da maternidade, aí tem um problema muito grande, porque todas nós somos chamadas à maternidade. Mesmo que não seja uma maternidade, como eu falei, biológica, mas nós geramos filhos para Deus. É um conhecimento de pessoas para Deus, pessoas cristãs, né? Então, a sociedade também vê muito essa questão de elas não têm filhos, elas são tristes por isso. De jeito nenhum, nós somos muito felizes porque Deus nos deu mais filhos do que talvez nós estivéssemos casadas com marido, talvez poucos filhos. Não, Deus nos deu muitos filhos para que nós possamos nos responsabilizar por cada um deles, né? Pela salvação de cada um deles. E aí? A senhora tá, desculpa eu quebrar seu raciocínio. Como a senhora está de férias, a senhora voltando, terminando as férias, a senhora está fazendo missão em que cidade, irmãzinha? Hoje eu estou aqui no noviciado em Pedra Branca, né, para fazer um retiro, para mim retornar a Xerampim, para a minha rotina normal, né, porque quando a gente está de férias, aí a rotina fica um pouquinho diferente por estarmos com família, por estarmos, né, ali envolto com todos, né, e aí muda um pouquinho a questão das orações, de saídas para missões e etc.
E aí a gente, antes de retornar para a missão, a gente faz um retiro e depois retorna para dar continuidade à missão. E o convento das irmãs só é em Pedra Branca, não tem outra cidade não, um convento? Pedra Branca e Xeramubim. Beleza. E aí. Xeramubim é a nossa casa-mãe. Pode concluir, senhora. Eu acho muito interessante, porque se para ser mãe precisasse ser biológica, não teria tantas mães de crianças adotadas, né? Quer dizer, quem assistiu o filme ou quem presenciou, quantos orfanatos a Igreja Católica, através das irmãs, né, tem, né? Assim, a gente vê nas missões da África e ao longo de toda a história do Brasil, da Igreja, né? Quantos conventos, né? Foram orfanatos, assim, serviram de escola, né? Servem ainda, né? De escola e tudo, quer dizer, para mim a maior prova do que a senhora está dizendo da maternidade, que às vezes um convento com, sei lá, 20 irmãs tem 40, 50 crianças, né? Quer dizer, for colocar uma freira por criança, né? Dar uma mãe, cada um tem, como tivesse 3 filhos, né? Então, quer dizer, é muito interessante porque realmente, outra coisa também que eu acho sempre, desde criança, quando eu tive contato assim, com religiosa, no período que eu estudei o patronato aqui em Limoeiro, ele era administrado pelas Vicentinas, se eu não estou enganado, e eu cheguei a estudar, eu devia ter por volta de 5, 6 anos, mas era duas coisas assim que eu me lembro que a religiosa trazia. A questão dessa coisa de mãe, né? O jeito que ela falava com a gente, com criança, aquele jeito maternal, e também a questão da presença de Nossa Senhora. Sempre, eu acho que quando eu vejo qualquer irmã, assim, ainda mais assim com a veste assim, que nem a senhora, é impossível não lembrar de Nossa Senhora. Eu acho assim, para mim, toda irmã me lembra a Virgem Maria, assim, eu acho muito, assim, desde criança eu fiz essa ligação e eu acredito que quase todo mundo lembre. Eu acho que quando vê uma irmã assim como uma senhora de hábito, tudo, é impossível não lembrar uma presença mariana, né? Também tem essa coisa da mãe do céu, né? Eu acho que a freira pode, né? Essa mãe da terra, mas também a mãe do céu, né? Eu acho que é isso que, no geral, o carisma da senhora, ou de demais religiosas levem, ou não? É interessante, né, que você falando aí, e eu me recordei de um episódio semana passada. E assim, os pais precisam ter muito cuidado com aquilo que falam para os seus filhos em questão dos religiosos. Né? Eu fui abordada por 2 crianças, né, e me chamavam de freirinha, perguntando se eu podia levar elas para o céu, essas coisas de criança, mais ou menos 2 meninas de 6 anos, 7 anos. E aí, no decorrer da conversa, uma delas disse assim, irmãzinha, a minha mãe disse que você é professora e bate em criança. Gente, por favor, né, já que nós estamos aqui e que vai ser visto por muitas pessoas, por favor, não digam isso, né, porque ali pode ter uma vocação que foi, vamos dizer assim, traumatizada ou bloqueada, né, futuramente, por conta dessas palavras. A gente escuta muito, olha, se você não se comportar, a irmã vai pegar você, a irmã vai lhe carregar, a irmã vai brigar, e dessa última vez a irmã vai bater. Então, não ensine isso aos seus filhos, porque eles vão ter medo daquilo que é sagrado. Né? Toda vocação ela é sagrada, ela é um dom de Deus. Então, as crianças precisam aprender que, como eu disse, é um dom de Deus, e que não tem isso. Né? Então, eu fiquei assim, até desconcertada. E aí eu expliquei, olha, meu amor, a irmã nem é professora e a irmã não bate em crianças, certo? E aí a mãe ficou toda desconcertada. Então, eu não sei quem ficou mais desconcertado, se eu ou se ela. Mas não ensinar isso às crianças, que a irmã vai prender, que a irmã vai carregar, que a irmã vai bater. De jeito nenhum, porque é como eu disse, ali pode haver uma vocação que vai ser bloqueada, Quero dar a né? senhora, Vai eu ter digo, agora medo. na sua mãe eu tô com vontade de dar umas porra. Não, né? Eu fiquei assim, meio assim, mas não, né? Talvez até um pouco leiga do assunto, né? E talvez as novelas transmitam isso, né? Tem muitas novelas que contêm freiras que são rígidas demais, que são
tem a cara ruim, e às vezes Assim, a gente pode até achar que foi os pais, mas pode a criança ter visto uma cena dessa e associou também. Eu digo assim porque eu tenho filhos e às vezes sai com as associações que a gente, minha Nossa Senhora, onde é que tirou isso? E não foi a gente que disse, tá entendendo? É a imaginação também da criança. A gente acha que às vezes é o pai que contou, disse, olha, a freira vai. Mas não, ela pode ter visto uma cena, como a senhora disse, né? De uma freira mal, hoje em dia, criança com internet, celular, às vezes, a novelinha, tem novelinha que tem freira e tal e tem às vezes tem uma irmã mais ruim, né, tal, e ela pode ter feito essa associação, né, e aí aproveitou que viu a senhora vestida assim, será que ela é daquelas que bate, né? Fez, né? então eu acho que ela não ia mentir. O que disse? Ela disse que a mãe dela tinha falado. Ah, desculpa, não peguei, pensei que ela tinha falado assim, mas... Irmã, a gente vai colocar agora, irmã Rita, a gente vai colocar aqui um slide que a gente tirou do catecismo, e aí ele vai ler, e o Stephen vai ler, e a senhora comenta aí alguma coisa? É sobre, então, o carisma da vocação religiosa. Fala o seguinte: tal como uma árvore se ramifica maravilhosa e variadamente no campo do Senhor, a partir de uma semente lançada por Deus, assim surgiram diversas formas de vidas solitárias ou comum e várias famílias religiosas que vêm aumentar a riqueza espiritual tanto em proveito dos seus próprios membros como no de o corpo de Cristo. A gente tem também um segundo slide aqui que fala o seguinte: desde as origens da igreja, houve homens e mulheres que se propuseram pela prática dos conselhos evangélicos seguir mais livremente Cristo e imitá-lo, de modo mais fiel, cada qual a seu modo, levaram uma vida consagrada a Deus. Muitos de entre eles, sob o impulso do Espírito Santo, viveram na solidão. Outros fundaram famílias religiosas que a igreja de bom grado acolheu e aprovou com a sua autoridade. E aí, irmã, fica a pergunta para a senhora sobre a questão desse trecho, né? E como é que a senhora se sente em relação a isso? Bom, Jesus, ele foi, né, pobre, casto e obediente. Isso é um fato. Né? E ele é o maior sinal, né, da pobreza, da castidade, da obediência ao Pai. Ele foi tão obediente que ele se esvaziou de si, tomou a condição de homem, né, e humilhou-se, né, até a morte de cruz. Né? Então, Jesus, a gente sempre fala, né? Jesus é o modelo perfeito de pobreza, castidade e obediência. E que no decorrer do tempo, pessoas foram alcançadas, até porque viveram com Jesus, mas também foram alcançadas por este amor, né? De um Deus que se fez homem, de um Deus que se esvaziou, se anulou, para que aquele projeto, a salvação chegasse nas nossas vidas. Então, a vida consagrada, a vida religiosa é também esse sinal da pobreza de Cristo, da obediência de Cristo e da castidade de Cristo. Em vista claro, da salvação da humanidade, mas também da sua própria salvação. E vem dizendo, né, aqui no catecismo, nessa parte também do matrimônio. É interessante o matrimônio, mas no decorrer do tempo que você vai adentrando, fala sobre a virgindade por causa do reino. E aí vem dizendo, é uma passagem de Mateus, né, 19:12, ele vai falar sobre os eunucos, que nasceram assim do ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então, homens, mulheres que se encantaram tanto por esse Jesus pobre, casto e obediente, que se lançaram profundamente nesse mistério de amor, porque toda vocação ela é um dom e toda vocação ela é um mistério, né? E nenhuma se sobressai uma da outra. Nenhuma é mais importante do que a outra, mas todas têm o seu significado na vida da igreja e na sociedade.
Mas essa escolha de Deus na vida de homens e mulheres que se fizeram muitas vezes solitários, ou que depois também surgiu congregações, comunidades, é sinal da pertença de Deus, sinal da escolha de Deus na vida de cada pessoa. Pessoas foram escolhidas para o matrimônio, pessoas foram escolhidas para o sacerdócio, pessoas foram escolhidas para a vida consagrada, em vista da eternidade, em vista do céu, da alegria que não passa. Então, essa escolha, esse chamado, essa resposta, ela é dada cotidianamente e faz com que as outras pessoas vejam não só uma escolha, né, de alguém que vive sozinho, vamos dizer assim, porque as pessoas também acham que, meu coitadinha vive sozinha, né, mas em vista de um encontro pessoal com Cristo que dá sentido, né, a essa escolha, que dá sentido a essa livre decisão, né, é isso. Irmã, muito profundo o que a senhora falou e me surgiu aqui um questionamento. Assim, a senhora falando sobre essa livre escolha, também uma escolha de vida, né? E eu queria saber como é a rotina da senhora. Você pode perguntar, se não for assim, um negócio muito pessoal. Se a senhora puder explicar pra gente como é a rotina, que hora a senhora acorda e como é as orações que a senhora faz. Por favor, irmãzinha. Pronto. Os nossos horários, né, das nossas casas é a partir das 5 da manhã, né, nós iniciamos toda a nossa rotina, vamos dizer assim, né, os nossos horários. Né, então, todos os dias às 5 horas da manhã, nós rezamos juntas de 5 a 6 horas da manhã. De 6 a 7 nós fazemos a Léxio Divina, isso no caso das Irmãs da Boa Semente, tá? Porque temos várias congregações e vivem várias formas, então essa é a da Boa Semente, né? As Irmãs da Boa Semente. De 6 a 7 nós fazemos a Léxio Divina, né? Com abertura aos carismas, aos dons do Espírito Santo. 7 horas nós temos o nosso café. 7h30 para 8 horas nós temos o nosso primeiro terço, né, porque nós rezamos o rosário durante o dia e também o ofício, né, durante o dia. E aí, depois do Santo Terço, da primeira parte do ofício, nós vamos para os nossos apostolados. Nós vamos cozinhar, nós vamos lavar roupa, né, os nossos hábitos, nós vamos passar os nossos hábitos, arrumar a nossa casa. E isso quando nós não temos uma atividade extra fora, né? Às vezes alguma irmã vai para a missão, uma para a formação, e assim diariamente. Depois, 11 horas, meio-dia, perdão, nós temos o almoço, né? E aí nós temos meia hora de adoração cada uma, antes do meio-dia, né, que nesse horário de adoração nós rezamos o segundo terço. Meio-dia nós temos o almoço, terminamos o almoço, vamos organizar a cozinha, deixar tudo ok, organizado. E aí nós temos um tempo de repouso. De 1h até 2h30. 2h30 nós vamos ler, né, livros que são os indicados pela comunidade. 3 horas nós rezamos o texto da misericórdia. Depois do texto da misericórdia, nós vamos fazer os nossos apostolados. Se uma irmã tem uma atividade, ela vai para a atividade, né, uma missão, ou precisa viajar porque tem uma missão, porque tem uma formação, porque está dentro da paróquia também, porque nós somos inseridas na paróquia, nas pastorais e movimentos. E depois nós temos, e aí a gente se prepara, né, para a missa, né, e às 5 horas, 5h30, nós vamos para o nosso próximo texto, também com ofício. E dentro dessas orações nós também temos a liturgia das horas, né, que nós rezamos. E aí depois da missa, a gente às vezes tem reuniões da pastoral A, da pastoral B, tem ensaio, porque tem irmãs que cantam,
Tem irmãs que são coordenadoras, ministros da Eucaristia, aí tem reunião, tem irmãs que são da liturgia, tem irmã que toca, tem irmã que vai para o interior, né, para uma celebração. E aí, 9h30, quem está em casa, nós vamos rezar as completas, né, que é a última oração, e vamos nos recolher. No outro dia, tudo da mesma forma. Só que o interessante é que mesmo todos os dias tendo essa rotina, né, vamos dizer assim, rotina, mas Deus sempre nos surpreende com novidades. Nunca é da mesma forma, né? Nunca deve ser da mesma forma. O nosso dia, por mais que a gente saiba que amanhã a gente tem que acordar 5 horas da manhã e fazer todo esse processo, mas Deus sempre renova todas as coisas, né? Então, é sempre novo. É como se a gente tivesse a primeira vez chegado na casa e estivesse vivendo todos aqueles horários. É sempre um recomeço, é sempre um novo dia. Muito bonito, irmã. E aí me surge outra pergunta, a gente está até perto de encerrar. Qual a importância da oração na vida da senhora? Pode ser até uma pergunta clichê, mas eu queria saber a sua resposta. Bom, a oração ela é uma necessidade. Nós temos necessidade de comer, nós temos necessidade de tomar banho, nós temos necessidade de fazer exercício, nós temos necessidade de várias coisas. Então, a oração ela é uma necessidade. Né? A oração ela não deve ser, não, depois eu rezo, não ter tanto valor, ou tanto faz como tanto não. Para uma religiosa, a oração ela é fundamental. Por quê? Antes de ser qualquer coisa assim, de missão, antes de fazer qualquer missão, antes de ir para a paróquia, antes disso, antes daquilo, antes das atividades, porque nós temos muitas, nós precisamos ser religiosos. E esse ser religiosa é se encontrar diariamente com Jesus na oração. Porque é um transbordar. Eu rezo para transbordar na missão. Porque antes de fazer tudo na correria, porque é bem agitado as nossas vidas, antes de fazer, nós temos que ser religiosas. Nós precisamos beber da fonte. Nós precisamos estar ligados ao ramo, que é Jesus, para aí transbordar aquilo que nós bebemos da graça de Deus, transbordar da vontade de Deus. Então, a oração ela é fundamental, é necessário. Uma religiosa que não reza vai ser uma religiosa triste, abatida, chata, vai viver de cara fechada. Então, a oração ela nos transforma e ela transborda de nós aquilo que é de Deus, né? Porque a vocação ela não é nossa, como eu disse desde o início, ela é um dom de Deus, dado a nós, por graça dele. Então nós precisamos fazer com que ela seja perseverante. A minha vocação persevere até o final, mas eu preciso da oração. Irmãzinha, só uma pergunta. Quando vocês são enviados em missões, os que não são consagrados, a comunidade já veio aqui para o Rio do Norte umas 4 vezes e no início não veio as irmãs. E nas duas últimas vezes veio uma irmã. O porquê veio a primeira vez não veio as irmãs, nas duas últimas vezes vieram? Qual é o contexto? É porque é consagrados, os que vieram primeiro, os que vieram por último não eram consagrados, a irmã que era consagrada tinha de vir para conduzir eles a oração melhor, para eles não se desgarrar, não escorregar, porque quando a gente faz parte da renovação, a gente sabe que a comunidade tem esse carisma, né? Eu participei 2 anos do vocacionado, então qual é a diferença quando vocês vêm? É porque é consagrado, não é? Geralmente, quando se vai religiosas, é porque geralmente é pedido, né? Mas nós temos os leigos, que são casais, né, jovens que estão em busca, né, desse descobrir a vocação. Então, eles também vão, mas geralmente, quando é pedido, às vezes é mais as religiosas, pedido mais as religiosas, né? Irmã, você poderia pregar, você poderia dar essa catequese, você poderia...
Então, assim, geralmente é mais as religiosas, né, que saem mais em missão. Os irmãos leigos, eles saem mais, como eu disse, a busca maior é irmãs, né? Irmão, você poderia fazer a, o chamado, quando é que vai ter um despertar aí para quem quer saber se Deus está chamando para a vocação, qual é o próximo evento que vocês fazem? A gente estou dizendo assim porque o despertar a gente divulgou aqui, mas não foi do jeito que era para ter sido, mas a gente tentou divulgar do mais jeito, então a senhora tem assim, não, já passou o despertar vocacional, que eu não pude ir, querendo ir. Tem uma data aqui para o final do ano, tirando o carnaval, né? Ou tirando o Natal, né? Que é aquele evento maravilhoso que tem lá em Xerambim. Se der certo, a gente poderia, né, combinar, né? Para ir para esse evento, né? Que é 25 de dezembro. Daqui para lá, irmã, tem outro evento que aquela menina que tá vendo, vai ver amanhã, né? Ô, cara, nossa irmã Rita falou. Como é que eu faço? Para quem eu ligo? WhatsApp? Com quem eu procuro? Qual é o site que eu abro para eu poder ver se Deus é isso para mim? Eu gostei tanto da irmã Rita, eu quero agora saber se a minha vocação é essa, religiosa ou não. Bom, na comunidade hoje nós temos o Vinde Verde, né? São jovens que entram para fazer uma experiência conosco. O Vinde Verde são acompanhamentos que nós fazemos mensalmente com essas jovens. Elas passam finais de semana conosco, nas nossas casas. A jovem pode entrar em contato comigo, certo? Ou com a irmã Felicidade e nos procurar para este acompanhamento, né? Chama-se Vinde Verde. São finais de semana, conversas por telefone, e aí nós marcamos a vinda delas às nossas casas. Depois desse período, né, se a jovem quiser permanecer, nós temos o Passas, que são 9 meses que essa jovem vai passar conosco, morando. Uma escola de evangelização, e ela vai fazendo essa experiência de que é isso aqui mesmo que eu quero, é a vontade de Deus para mim, é o que eu quero, é a resposta que eu quero dar a Deus. Né? Então, nesses 9 meses, a jovem passa conosco, convive conosco, as nossas realidades, as nossas regras, e aí vai fazendo esse discernimento. No final do ano, se ela quiser permanecer, né, ela escreve uma carta e diz que quer fazer um ano de experiência. E aí é outro processo, né? Vamos lá fazer um ano de experiência. E assim, consequentemente, passou o ano de experiência, ela vai decidir se ela quer continuar, porque também nós temos a formação, então também vai ser tudo avaliado, né? Se a candidata tem realmente, né, essa aptidão para esta vocação, né, se ela corresponde, se ela também se abre à graça de Deus, né, e aí é todo um processo. Né? Então, depois da experiência, nós temos o aspirantado, aí depois o postulantado, 2 anos de noviciado, até chegarmos à consagração de voto, os primeiros votos. Né? Então, é todo um processo. Então, a jovem, para iniciar, ela faz esse contato com a gente, como é que posso dizer, de finais de semana, né? E vem para cá, convive conosco, temos esse encontro, né, com elas, e aí é um processo, né? A jovem vai querer saber se vai continuar, se não vai continuar, e Deus vai revelando. E depois de toda essa explicação, agora vamos fazer, vamos dizer assim, uma propaganda, que a senhora, é uma brincadeira aqui, mas assim, o que é que a senhora tem para dizer para uma jovem que está pensando hoje, né, que está aspirando a essa vocação, qual seria assim, o que é que a senhora tem para dizer assim para ela? Olha, se você sente isso, você pensa assim, se você está sentindo falta disso, será que você não tem o carisma da, né, para a irmã? Ou semente, ou
outra ordem, né? O que a senhora, como mulher, tem para dizer, como uma jovem também que aspirou ser da sua vocação, para alguma jovem que esteja aqui assistindo o programa, o que é que a senhora tem para dizer assim, para dizer assim, se ela tem assim esse carisma, né? Qual os sintomas de uma vocação religiosa, né? O primeiro passo é não ter medo da decisão, porque o medo vai vir, porque é algo que vai exigir um pouco mais de você, né? Porque você vai deixar a sua casa, você vai deixar os seus, você vai deixar muitas coisas. Então, o medo, ele às vezes nos trava. O medo é bom porque nós muitas vezes nos determinamos, mas às vezes o medo atrapalha um pouco. Então, não ter medo de se lançar na vontade de Deus, de buscar a vontade de Deus, de se descobrir qual é o meu lugar, né? Porque assim, vocação acertada é vocação feliz, né? Então eu preciso descobrir qual o meu lugar, né? Qual a minha missão, né? Então a jovem que deseja, né, e que tem, que às vezes até se vê como religiosa, às vezes deseja isso, que vamos dizer assim, que anseia isso, não tenha medo de se lançar na vontade de Deus, para descobrir, né? É um processo de se descobrir, de descobrir qual o meu lugar, né? Encontrei a minha vocação, diz Santa Teresinha, né? Encontrei o meu lugar, encontrei minha vocação. Então é um processo de descoberta. Então não tenha medo desse processo, não tenha medo de se lançar na vontade de Deus, de desejar esta vontade de Deus, porque nós não somos pessoas não realizadas, nós somos pessoas altamente realizadas, porque encontramos aquilo que o nosso coração tanto deseja. Pessoas desejam, às vezes, um carro para satisfazê-las, desejam uma faculdade para satisfazê-las, desejam tantas outras coisas, e nós encontramos aquilo que o nosso coração tanto deseja, né? Se lance, né, na vontade de Deus, se lance neste mar que é Deus, né? Uma gota no oceano, né? Nós somos esta gota no grande mar que é o amor de Deus. Então não tenha medo, né? E nos procure, né? Se você tem esse desejo, esse anseio para se descobrir, né? Descobrir qual a sua vocação, venha ao nosso encontro, né? Jesus espera também, como eu disse, uma resposta, né? Às vezes é uma inquietação muito grande e às vezes não consegue se dar uma resposta concreta a Deus. É dar uma resposta a Deus e deixar que Ele faça, deixar que Ele vá, com que esse fruto vá, com que essa árvore vá produzindo frutos. A gente vê que hoje todo mundo tem um celular. Ah, eu só quero falar com a irmã Rita. Não, eu só quero falar com a irmã Sofia. Tem essa possibilidade ou não? Tem sim, viu? Não tem problema, qualquer uma das irmãs vai atender super bem. Claro que a gente vai indicar a irmã para qual vai entrar mais em contato, vai ter uma conversa mais pessoal, mas qualquer uma das irmãs, irmã Sofia, eu, né, e outras irmãs, que se você tiver uma certa mais proximidade, ou tiver mais assim, eu gostei dessa irmãzinha, você pode entrar em contato, sim. Você já tem um contato? Irmãzinha, agradeço demais a senhora. A gente está aqui quase 1 hora de programa. Aí, inclusive, a gente está gravando aqui na quarta-feira, vamos lançar amanhã, na quinta, só para avisar o pessoal que está assistindo, fazer o registro. Irmã, aqui queria fazer uma última pergunta para a senhora, então. Quais as lições a senhora tirou da vida religiosa? Quais as lições a senhora guarda hoje no peito? Quais a senhora tem? E quais a senhora pode nos relatar nesse momento? Bom, quando você se percebe, né, numa vocação, né, sobrenatural, porque a vocação ela é sobrenatural, né? Nós vivemos no natural, mas a vocação ela é sobrenatural. Então, quando eu me vejo, né, nesta vocação, nesse chamado
de Deus, eu me sinto uma pessoa realizada, entende? Porque eu descobri o meu lugar, como eu já disse, né, da outra vez, eu descobri o meu lugar e percebo que, não por mim mesma, mas pela graça de Deus, muitos podem encontrar a Deus. Eu sempre digo, né, um sim dado a Deus tem uma consequência muito grande, muitas almas serão salvas. Um não dito a Deus também vai ter uma consequência, pessoas irão morrer por conta do nosso não. Então, responder a este chamado, estar nesta vocação, viver tantos anos, né, 11 anos de vida religiosa, é sinal de que a minha missão é essa, é de fazer com que pessoas encontrem também um sentido, tenham uma esperança, né, de viver. Então, é basicamente isso, né? E assim, posso dizer que essa vida religiosa, né, e como eu entrei muito jovem, né, ainda sou jovem, né, mas entrei muito jovem, ela me ensinou muitas coisas, né? Por mais, por exemplo, que uma jovem venha e não permaneça, mas ela aprende muito. Ela sai daqui formada, amadurecida, certo? Pelas nossas vivências, pelo também descobrir-se, porque a vida religiosa ela também me apresenta quem eu sou, um autoconhecimento de quem eu sou. E aí nós vamos aceitando aquilo que nós somos e pedindo a Deus a graça de que vá transformando aquilo que ainda não é bom. Então, a vida religiosa, além de ser um dom de Deus, além de ser aquilo que está em meu coração, que é desejo de Deus, que também é meu desejo, é minha vontade, que é a vontade de Deus, mas ela também faz com que eu aprenda, né, a ser uma pessoa melhor, a ser uma irmã mais caridosa, a ser uma irmã mais dócil. E isso a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. Às vezes, talvez, se eu não fosse religiosa, se não tivesse esse conhecimento de Deus, talvez eu nem tivesse passado por esse problema, por esse processo de autoconhecimento, né? E aqui eu faço esse processo todos os dias de autoconhecimento, de saber quem sou, para onde devo ir, né? E o fim será a eternidade, né? O fim será a eternidade onde todos nós iremos nos encontrar, né? Então, é um caminho percorrido que tem suas dores, claro, né? Tem suas renúncias, mas é pelo um bem maior, né? Por um tudo. Deixamos tudo por um tudo, né? Com certeza, irmão. Nosso muito obrigado, viu, pela senhora ter tirado um tempo entre as orações da senhora e todos os seus afazeres para conversar com a gente aqui. Tirou um pouquinho de uma hora das suas férias, né, para poder nos ensinar. Primeiro, agradecer à irmã Sofia por ter, né, escolhido a irmã Rita, né? Não tem coisa melhor, né, do que com a coordenadora, indica a irmã preparada, capacitada. Irmã Rita, obrigado. Obrigado. Da sua série, obrigado por ter aceitado o nosso convite e deixar a despedida aqui dos nossos colegas. Hoje aqui nós também queremos agradecer, né, pelo seu testemunho de vida, né, que esse programa nesse terceiro agora sobre as vocações, que a gente procurou trazer principalmente o testemunho, né, de cada vocação, que é o importante é esse testemunho de vida, né? E muito obrigado por senhora partilhar aqui com a gente toda a sua experiência, né? Embora muito jovem, mas uma fé muito madura, uma vocação muito amadurecida, né? Que Deus a abençoe, que a senhora ore por nós, pelo programa, lembre de nós nas suas orações, né? E muito, muito interessante, queremos depois, né? Vamos conhecer mais a Boa Semente, podemos trazer aqui outras vocações que tem lá. É um padre, que o padre, eu já falei com ele, tá fugindo toda hora, mas uma vez eu pego o padre de jeito. Esse quando bota atrás, é melhor ceder. Ele é insistente mesmo. E muito obrigado, viu, irmã? Então, agora nós também queremos lembrar aqui, nós vamos despedir dela. Irmã, não, a gente fala aqui. Irmã, a senhora comentou alguma coisa e não saiu aqui. A senhora falou? Não, ela foi protegida do padre, ela é protetora do padre. Como? Não entendeu. Cortou aqui de novo, irmã. Pode repetir, por favor. Assim, o padre não foge, porque a missão dele é muito grande, certo? É porque eu conheço
Brincadeira, irmã. É brincadeira do Muito- Ângelo, irmão. E nós queremos agradecer aqui, né, tudo. E também a uma pessoa que já esteve aqui no programa, a gente quer parabenizar, ele está fazendo, embora o programa vai ser transmitido amanhã, mas ele está completando o ano hoje, que é o nosso amigo Rondinelli Castro. Feliz Profe- aniversário, Ele aí que é Rondinelli. Ei, da Rondinelli. terceira ordem, né, dos carmelitas, né, Rondinelli do Carmelo. Rondinelli do Carmelo. Carmelo, agora a gente, né, que teve aqui, fez uma live muito interessante com a gente sobre o escapulário, né, sobre a É devoção, secular, é? sobre a devoção à Nossa Senhora do Carmo, ao escapulário, né, sobre os carmelitas, né, e que Deus o abençoe, né, lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, abençoe ele, a família dele, e estamos aqui ansiosos pela sua nova participação, né? Com certeza, hein? Estamos ansiosos. Parabéns, Rondinelli. Parabéns, Rondinelli. Irmã, e para encerrar, pedir que a senhora faça uma oração aí, rapidamente, uma oração pra gente, já que agradeço demais a senhora e peço aí uma oração que a senhora possa fazer agora. Vamos pedir, né, a Nossa Senhora, a mãe de todas as vocações, para que seja aquela que nos aponta o próprio Jesus e que seja aquela que nos direciona àquilo que não passa, né? Que o nosso tesouro esteja no coração de Jesus, seja o coração de Jesus, né? Carregamos um grande tesouro em vasos de barro, que seja Nossa Senhora a nos conduzir a este tesouro. Então rezemos uma Ave Maria, né? Pedindo a Nossa Senhora que venha nos abençoar, abençoar as nossas famílias, a este programa, né, e todos aqueles que estarão conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã.